quero ler com vocês um salmo de número 119, nessa noite de Páscoa. Salmo de número 119, não vou ler o salmo todo, quero só o verso 111. Amém? 119, 111. Acharam aí? Olha o que diz o texto: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Quero ler novamente com vocês. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Amém. Que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Amém? É o nosso desejo. Queridos, Páscoa, que desafio ministrar essa comunidade numa noite tão especial, em um tema tão forte para todos nós. O que o Senhor Jesus nos legou, o que Ele deixou para nós, Ele não deixa como um bocado que está sobre a mesa apenas para que nos alimentemos dele. O que o Senhor legou a nós, Ele deixa em cestos, para que tomemos estes cestos e continuemos essa caminhada, legando a outros, deixando a outros, como foi a mensagem final deixada aqui, no teatro que nós vimos e tanto nos tocou. Alguém além de mim aqui ficou profundamente tocado nesse teatro? Então Ele deixa esse legado para nós em cestos, para que a gente continue levando, conduzindo a outros. Sim, Ele legou a nós a salvação. Isso a temos por herança. Somos herdeiros do céu. Alguém aqui é mais herdeiro da eternidade? Amém? Ele deixou riquezas, princípios, valores, coisas tão ricas que nós não poderemos adquirir com prata e ouro. E Ele deixa para nós, sim, uma grande herança. E herança é algo maravilhoso. Não sei quantos de vocês já desfrutaram ou desfrutam de uma herança que alguém deixou. Meu pai deixou como herança para mim um conjunto de varas de pescar, um taco de sinuca e um buggy. Sabe buggy? Aqueles buggy de andar na praia. Meu pai morava em João Pessoa, na praia. Então ele deixou para mim. Ele competia nacionalmente em campeonatos de pesca. E pouco antes de morrer, ele tinha sido classificado para o campeonato mundial na Bélgica. Mas ele morre e deixa como herança para mim aquelas varas de pescar. Inclusive uma delas eu usei para sustentar uma bandeira do Brasil, que eu corri com ela na rua por alguns meses. Mas foi a herança que o meu pai deixou. Mas além da herança, ele deixou um legado também. E é sobre isso que é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é, sim, sobre uma herança eterna que recebemos, uma salvação, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas também é sobre legado. Eu quero me ater um pouco a isso, porque muitas vezes nas nossas vidas nos ocupamos com algo que é, sim, ricamente importante, que é deixarmos uma herança para a esposa, para o marido, para os filhos,
Eu me importo com isso, me incomodo com isso, e trabalho para que fique sim, na minha partida, uma herança, que nessa área dê à minha família alguma segurança. Mas eu não posso celebrar uma graça como essa, que é a herança. Eu não posso me empenhar em um valor como esse, como é a herança, em detrimento de outra coisa que é tão ou mais importante, que é o legado. E muitos de nós, no afã, no apego, na paixão de deixar uma herança, não entregamos nenhum legado. E escute, Salmo de número 119, verso 111, diz isso: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo. Por certo, esse salmista tinha no seu coração uma fé salvadora, que dava a ele a herança da eternidade. Mas tem algo aqui que ele está carregando, tem algo que ele está valorizando, e que nós precisamos também valorizar, e para mim Páscoa é isso. Porque quando a gente celebra, por exemplo, a ceia, símbolo da morte e ressurreição de Cristo Jesus, e a gente pega o pão, a gente fala que esse pão representa o que mesmo? O que representa? O corpo partido, o corpo fatiado, rasgado, dividido de Jesus na cruz do Calvário. A expressão legado, nakal, significa dividir para possuir, ou dividir-se para entregar. Diga, dividir-se, partir-se para entregar. Outro significado dessa palavra é adquirir testemunho. E quando eu me lembro do que Jesus fez na cruz do Calvário, eu entendo então o significado dessa palavra e a importância dela para nós, como membros desse reino. Porque se eu preciso reproduzir Cristo na minha vida, se eu preciso realmente viver como Cristo viveu e copiá-lo, então, assim como Cristo, ele é partido na cruz, e assim ele vai legando na sua história, na sua caminhada, nos anos que ele caminhou sobre a terra, assim também eu devo dividir, repartir. Eu devo pegar porções de mim, e não de coisas apenas que eu acumulei, mas aquilo que há de maior valor realmente em mim, e dividir. Você entende que é papel meu e seu partirmos também o nosso corpo com o outro, partirmos aquilo que há de melhor em nós com os outros? Porque quando falamos em herança, via de regra estamos falando em fim da vida, sim ou não? Pensa-se em herança lá no fim. Neto, mas tem gente que divide a sua herança em vida. É verdade, não é a regra, sim ou não? Não é a regra. Via de regra, a herança é o que você vai deixar na sua morte. E é bem verdade, querido, que tem muita gente já criando expectativa, talvez com a sua morte.
por causa da herança que vai ficar. Sim ou não? E talvez tenha gente aqui com expectativa de que alguém morra na família, porque a vida não lhe lega tanto para considerar a vida deste ou desta tão valorosa a ponto de valer estar vivo. Mas a herança que vai deixar é chique, topzera. Então, partindo, talvez fiquem melhores as memórias, e uma herança seja de melhor importância do que estar vivo. Talvez você conheça pessoas assim, sim ou não? Sim, amado, nós conhecemos pessoas assim. E um dos grandes problemas que nós testemunhamos na história, quando aqui, amado, meu coração se arrebentou aqui, quando Adão, nesse ponto aqui do cenário, alguns chegaram depois desse momento, meu querido, espero que alguém tenha filmado para você, porque foi muito tocante. Quando Adão pegou aqui o fruto da mão de Eva, e ele comeu, e eu vi a expressão do Chifronésio do lado. Chifronésio interpretou bem, eu nem sei quem foi aí. Que Deus abençoe seu coração, amém? Meu coração se arrebentou, porque o pecado deixou um legado também. Ele deixou uma herança, foi a morte. E o salário do pecado é a morte. Mas o pecado também deixou algo que a gente vem legando, desfrutando, alimentando, que são as corrupções da nossa alma, a inversão dos nossos valores. É ou não é verdade? Por exemplo, quando você pede perdão, o perdão é uma graça do céu, é um legado do Senhor para a nossa vida. Mas o legado do pecado é a vingança. Sim ou não? Quantos falam assim: eu não vou perdoar porque seria eu me humilhar demais. Perdoar seria eu me rebaixar demais. Seria assumir que de repente quem errou foi eu e não ele, e não ela. Mas aí a gente pensa assim: o correto seria que houvesse um juízo sobre essa situação, para que eu me sentisse vingado, e uma sensação de pagamento realizado. Quantas vezes de repente você já ouviu expressões do tipo: eu não vou deixar barato? Alguém já usou essa expressão aqui? Só os sinceros levantaram a mão. Uma turma aí que... Quantos já disseram isso? Olha, isso não vai ficar de graça. Eu já, mano, deixa eu levantar as duas mãos aqui. E é curioso, porque a mensagem do Evangelho que nos legou o Senhor, ela decidiu não só deixar barato, mas deixar de graça. Mas o nosso coração, consumido pelo pecado, corrompido por ele, inverteu os valores. A gente se encheu de sentimentos ruins. Os nossos pés, segundo Paulo aos Romanos, se tornaram rápidos, ligeiros para praticar o mal. A uma nos fizemos inúteis. Nós nos extraviamos.
passamos a praticar o pecado e às vezes sem discernir, achando às vezes até mesmo que estamos fazendo o correto, enganados. Mas o salmista vai dizer que ele recebeu algo do Senhor como um testemunho perpétuo, um legado. E queridos, eu queria convidar você e no final dessa reflexão, que não vai durar muito, desafiar você a viver legando. Viver, diga, legando. Confundidos, às vezes achamos que legado também é algo que a gente deixa no final. Não. Legado você vai deixando. E por que legando? É no gerúndio mesmo. Amém? Você e eu precisamos viver legando, sendo partilhados, partidos, divididos, entregando, distribuindo daquilo que o Senhor tem nos dado de melhor, de maior riqueza e valor. Amém, amados? E quando nós vamos olhar dentro de nós essa vida de Deus, essa transformação que temos vivido, essa graça, esse gozo, essa alegria, esses valores do reino que vamos adquirindo à medida que caminhamos, que vamos aprendendo, isso não pode ficar para nós. Isso precisa ser dividido, isso precisa ser entregue para alguém. Todas as vezes, querido, que você tiver a oportunidade de estar com alguém, que você entregue um pouco, que você divida um pouco. Uma prática que eu tenho, viajo muito lá no estado do Mato Grosso, pelas missões, pelas igrejas que a gente abre ali, e uma prática que eu tenho é onde eu passo nas viagens, seja numa padaria para comer alguma coisa, seja num posto de gasolina ali com o frentista, seja num pedágio. Quantas vezes, queridos, eu gasto tempo, melhor, eu invisto tempo em liberar uma palavra, um gesto, um zelo, um carinho, uma barra de chocolate. Sim, eu costumo, sim, nas viagens ali no Mato Grosso, andar com um pacote de chocolate, para onde passar ali, entregar, e junto com aquela lembrança, uma palavra, no mínimo, Deus te abençoe. Diga para alguém isso aí, faz esse teste. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Amém? Os teus testemunhos, quais são as referências que nós temos hoje? Pessoas que você tem como referência para você. Porque às vezes temos referências naquilo que projetamos de valor. Mas, por exemplo, quais são suas referências de família? Quais são suas referências de educação de filhos? Quais são suas referências, minhas referências de caráter, de integridade? Eu consigo ser para as pessoas lá na empresa, eu consigo ser uma referência. Eu me recordo, pastora Cris, pastor Nicolete, um jovem empresário da igreja, ele estava no telefone, falando com uma pessoa, e eu cheguei naquele ambiente, naquele comércio onde ele estava, não era o comércio dele, e ele estava falando claramente com alguém que que estava sob o comando dele, algum funcionário, algum colaborador, e ele gritava, e ele xingava, praguejava, falava palavrões, e eu estava atrás, e eu pensei, espero que ele não me veja, vai gerar um constrangimento absurdo. E na hora que eu pensei em virar, amado, o cara virou também.
e ele me viu, e ele teve que cortar um palavrão no meio. Sabe quando ele faz isso? Oh, pastor amado, querido, homem de Deus, abençoado. E eu pensando, miserável filho de Belial, você vai para o inferno desgramado. Na minha cabeça, porque o cara, eu duvido que ele poderia, dentro da empresa dele mesmo, parar e falar com graça e com autoridade de Deus. Porque não, ele não conseguia alegar nada bom. A esposa dele era maltratada por ele. Ele faleceu recentemente, deixou um filho de 6 anos. Eu não sei se a esposa lamentou isso de verdade, amado. Deixou uma baita de uma herança. Deixa eu te dizer, herança boa é bom deixar. Amém? Herança boa é bom deixar. Mas herança boa, eu já vi dividir muita família. Morei no estado de Rondônia há muitos anos. Nós tínhamos algumas lanchonetes, pizzarias, minha família. E eu me recordo de uma família, alguns irmãos já maduros, que frequentavam uma de nossas lanchonetes. Eles negociavam gado, eram donos de fazendas. Quando o pai morreu, houve um conflito tão grande entre eles, que na porta da casa da mãe, um dos irmãos discutiu com o outro, que não era casado ainda, que estava em casa, com o mais novo, que devia ter seus 28, 30 anos. E na discussão, eles trocaram tiros. Um deles morreu, e um dos tiros pegou na mãe e matou a mãe também. E sabe por que eles estavam brigando? Por causa de herança. Então escute, querido, herança boa já destruiu muita família, mas um bom legado jamais. Um bom legado une famílias, e um bom legado com uma boa herança se multiplicará em graça. Amém? E acredite no que eu vou lhe dizer: o homem, a mulher que vive legando, deixando um bom legado dentro da sua casa, para os seus filhos, para sua esposa, quando ele deixar uma grande herança, a herança será a menor das fatias que ele entregou. Será a menor graça que ele deixou. Vocês estão aqui? Eu tenho alguns hábitos. Tenho 2 filhos. Uma menininha chamada Sara. Eu chamo sempre de menininha, apesar de que daqui a pouco ela vai fazer 16 anos. Todo dia quando eu a abraço, eu falo assim: oi menininha, oi menininha. E tem um garoto. A minha Sara é com H, viu, Alex? A sua é sem H. E eu tenho um garoto de 10 anos, chamado José também. Eu me chamo José, meu pai é José, meu avô José, bisavô José, meu filho José. Então somos uma família dos Zés. Amém? Eu tenho um hábito, por exemplo, quando eu chego em casa,
antes de eu abrir o portão da garagem, eu vejo rapidamente ali as mensagens, tudo que eu preciso ver, e fecho o celular, e só então eu abro o portão da garagem e entro, porque quando eu entro em casa, eu preciso realmente chegar em casa. Me lembro de uma experiência, meu filho tinha 3 anos, uns 3 anos, 3 para 4, e eu chegava em casa, meu filho corria para os meus pés e ficava querendo tirar o meu sapato, e aquilo às vezes me irritava, e eu chegava em casa de novo, a primeira coisa que o Heitor fazia era querer tirar os meus sapatos, e aquilo foi me incomodando, até que um dia eu falei, mas gente, o que será? E Deus me levou a entender. Todas as vezes que eu chegava em casa, que eu tirava o meu calçado, significava que eu ia gastar ou investir tempo em casa, que eu não ia comer em pé, na correria, de que eu tinha alguma coisa para resolver, tinha algo a fazer e não podia parar. E aí o Heitor sabia que quando eu tirava o calçado, eu ia para o sofá e ele ia poder subir em mim, e a gente ia poder brincar de Homem-Aranha, de Batman, de sei lá o que. A gente ia brincar, jogar bola, futebol americano sem saber as regras. A gente ia fazer isso. Então quando eu entendi isso, primeira coisa que eu faço, eu tiro o calçado, e não se escandalize com a minha cena, mas eu chegava em casa, eu tirava o calçado, e eu deitava no chão da cozinha, descalço, para que ele viesse também, e se deitasse e brincasse. Hoje ele tem 10 anos, e o chão da cozinha ainda é o nosso parquinho, todos os dias. Nós passamos a semana passada inteira com uma bola de papel feita com durex, brincando de peteca na cozinha de casa. Vira uma bagunça, de vez em quando quebra alguma jarra, algum negócio. Eu até semana retrasada, chegou um jogo de copos de inox. Eu tive que comprar da internet, porque minha esposa já não aguentava mais copo quebrado dentro de casa. Nunca mais vai quebrar copo na minha casa. Chegaram 10 copos de inox. O que o Senhor deixou para o salmista é algo tão importante, que vai valer para a vida, e não vai se consumir jamais, jamais. Ele disse, eu recebi isso como um legado perpétuo. E ele diz ainda, porque me constitui o prazer do coração. Prazer está ligado à satisfação, valor, importância. Amado, aquilo que te dá prazer, você se dedica a isso, você se debruça sobre isso, sim ou não? Eu não sei qual é, por exemplo, o seu lazer, mas por que aquele é o seu lazer? Porque é o que te dá prazer. Seu hobby, eu não sei qual é, mas se é o seu hobby, é porque te dá prazer. Você gosta disso. Eu sei que alguns aqui, além de mim, gostam de pescar e caçar. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver aqui. Está vendo? Gostam, é o nosso hobby, é importante. Mas você investe nisso. Minha esposa uma vez falou assim, amor, você gastou R$700 numa carretilha, um trenzinho assim. Falei, amor, você viu que barato, meu bem? Veio dos Estados Unidos. Eu falei, se fosse no Brasil ia ser 2.000 e pouco, meu bem. Jesus é bom, né?
Amada, ela ficou escandalizada. Mas por que ficou? Porque para ela aquilo não está no campo do prazer. Então o salmista está falando que para ele o que ficou é algo tão rico, tão prazeroso, e ele guarda isso como um legado perpétuo. Escute, aquilo que é valor para você, você protege, sim ou não? E a Bíblia diz: onde está o seu tesouro? E o inverso é verdadeiro: onde está o seu coração? A ordem aqui dos fatores não altera. Você protege, você guarda. Recentemente entraram na minha casa, e ao entrarem em casa levaram o que tinha de valor, de material, né? Fomos pregar em outra cidade, próximo ali a Sorriso. Quando chegamos, umas 11h30, meia-noite, tinham entrado na nossa casa, quebrado um monte de coisa, bagunçado a casa inteira, levado muita coisa. E aí o meu filho ficou triste, porque tinham levado o PS dele. Não, nem era um PS, é um videogame, amado, certo? É um videogame, para quem não sabe. E ele ficou triste, e nós fizemos uma oração ali. Eu disse a ele, falei: ô boy, relaxa, cara, isso aí é valor menor. Essas coisas a gente restitui, a gente resgata. Olha que bênção de Deus, nenhum de nós estava em casa, nenhum. E às vezes acontecia de eu sair para a igreja e deixar o Heitor em casa, ou Sara e o Heitor em casa, melhor. Você já pensou se esse cara chega na minha casa num momento em que eu não estou? Que coisa terrível poderia acontecer ali. E aí sim o meu maior patrimônio, minha maior riqueza, poderia se perder. Então, meu querido, eu quero mesmo te convidar a viver legando, partindo de si, partilhando de si. O que o Senhor Jesus deixa para nós, Ele deixa para partilharmos na caminhada. A vida cristã não diz respeito apenas à salvação que eu vou desfrutar na eternidade, mas nós estamos sendo salvos nesta vida, todos os dias, da corrupção secular, salvos todos os dias de diversas situações, e você pode sim ser um instrumento de salvação do seu filho, de situações que a vida está reservando para ele. Você pode ser essa graça especial sobre a vida da sua esposa. Amém? Para que você recorde, herança aponta para o evento de sua morte. Legado consiste em viver entregando. Não espere fazê-lo apenas no final da sua vida. Legado precisa gerar prazer, satisfação dentro da sua casa. A herança só o fará no fim da sua vida. Herança é efêmero, é passageiro. Legado é perpétuo. Amém? Eu queria, por favor, que você entendesse que as duas coisas são ricamente importantes. Mas entenda que existe um valor maior em você, que é o que realmente você pode deixar enquanto vive sobre essa terra. O texto encerra dizendo isso: porque me constitui o prazer do coração
Tem coisas que os seus filhos têm expectativa acerca da sua vida, seus colegas de trabalho, sócios, seu patrão, que você pode legar, que você pode deixar, que é muito melhor. Escute, quando o povo sacrifica no Egito, quando eles matam um cordeiro e passam sangue no umbral da porta, a Bíblia diz que o anjo da morte passa, todos os primogênitos do Egito morrem, até dos animais, mas não da casa daqueles que temiam ao Senhor, que foram marcados, tiveram um umbral da porta marcado pelo sangue do cordeiro. É verdade. O texto diz que logo depois eles saem do Egito, mas antes deles saírem, o povo do Egito entregou propriedades, bens para eles, sim ou não? Você acha que o povo do Egito entregaria alguma coisa para eles, se a presença deles naquele lugar, durante aqueles 400 anos, não tivesse sido significativa? Você acha que eles iriam querer honrar aquele povo? Não, amado. A honra está ligada ao legado. Honra está ligada ao legado e não à sua herança. E eu queria, no final dessa reflexão, te convidar a legar 4 coisas. Primeira coisa, a Bíblia diz que o Senhor nos deixou a palavra. Ele deixou para nós uma palavra de vida eterna, e Ele diz assim: passarão céus e terra, mas as minhas não passarão. Ele deixa a palavra como um legado perpétuo. Os teus testemunhos eu tomo como legado perpétuo. Isso é uma riqueza tamanha, que o próprio salmista, no mesmo salmo de número 119, ele diz assim: guardei, coloquei num cofre, protegi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarda-se valor. Que tipo de palavras nós temos deixado como legado? Eu estou saindo daqui, pastores, com palavras como um legado para a minha vida. Tivemos um momento muito importante, no meio de uma multidão ali, nas cataratas. O pastor liberou uma palavra para mim e para minha esposa que moveu muito o nosso coração. Choramos ali, nos quebrantamos ali no meio do povão. Uma palavra. Sabe quando que essa palavra vai se perder? Jamais. Mas que tipo de palavra se tornará inesquecível no coração de quem está perto de mim? Uma palavra que gerou uma fenda, uma ferida, um sangramento, uma palavra má de morte, de condenação, de juízo. Que tipo de palavra eu vivo legando enquanto caminho sobre essa terra? Os meus filhos ouvem, meu marido ouve. Às vezes somos tão maldicentes. Vocês estão aqui, queridos? Que você deixe como legado palavras, frases. Minha mãe disse assim: Neto, você podia escrever algumas dessas frases, dessas falas. Eu tenho algumas escritas, ela falando. São palavras importantes para mim. E quantas vezes alguém chegou recentemente, um jovem pastor lá de Belo Horizonte entrou em contato comigo e ele falou: pastor, estou voltando para o ministério. Eu ganhei aquele garoto para Jesus, ele tinha 14 anos. Pastoreei naquela favela por 5 anos. E ele, depois que eu saí de lá, uns
Uns 4 anos depois ele começou a pastorear. Casou-se. Por força maior parou. Mas ele se recordou de uma palavra lá da adolescência dele, que ele ouviu eu ministrar. E aquela palavra foi chave para restaurar o ministério dele, a vida dele. Amém, meus queridos? Diga: eu vou legar, vou viver legando palavras de vida eterna. Segunda coisa que eu te convido a legar é atenção. O quê? Atenção. O Senhor Jesus era perito nisso, né, amado? Perito nisso. Alguém grita de lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz que ninguém deu atenção. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus voltou-se para. E ninguém, querido, que recorreu de fato, de todo o coração a Ele, deixou de receber dele a atenção. Sabe por que você está aqui? Porque um dia Ele atentou para você, para o clamor do seu coração, da sua alma, para a sua necessidade. E a gente precisa fazer isso. Quantos de nós, queridos, damos atenção a tantas coisas e não damos atenção àqueles que realmente nós valorizamos? Tem gente perto de você que é mendigo da sua atenção. Sabia disso? Mendigando um gesto, mendigando um segundo, mendigando um zelo da sua parte, um olhar seu. Quantas vezes minha esposa me repreende, quantas vezes ela já me repreendeu, minha filha ou meu filho chega falando algo, e aí Josi me dá um toque por baixo da mesa, me dá um chute assim, eu já sei, eu preciso dar o quê? Atenção, por estar ocupado com outra coisa. Terceira coisa que eu queria te convidar a deixar enquanto vive: seu tempo. Qual é a primeira? Segunda? E terceira? Neto, Jesus fez isso? Sim. Ele te deu tanto tempo que você poderá, por causa disso, desfrutar da eternidade. Dá para você ou você quer mais tempo que isso? Dá para você? Dá para mim? Ou será que precisamos de mais que isso? Vocês estão aqui? E eu perdi meu pai e eu queria muito ter estado lá. Não estava. Tempo. Dedique tempo a seu pai, a sua mãe. Você não sabe por quanto tempo você terá. Seus irmãos, tem gente, parente longe. Quanto tempo faz que você não libera, não doa uma destas coisas para ele? Vamos ficar em pé? Escute com muita atenção o que eu vou te falar. Eu disse que herança é efêmera, é passageira. Eu levo herança, sim ou não? Eu levo a herança? Ela fica, né? A herança eu deixo. E legado, por mais que você distribua, meu amado, o legado você vai se apresentar com ele diante do Senhor. Você vai levar consigo. É o seu legado que fará com que o Senhor olhe para você e fale assim: servo topzera, bom, cabra top. Na versão atualizadíssima está desse jeito lá, se você for ler. Amém?
bom, fiel. Olha, chique a sua vida. Que vida brutal você teve. No bom sentido, tá, amado? No bom sentido. Então que você viva de modo a ter como se apresentar na eternidade diante do Senhor. Amém? Neto, qual é a quarta coisa que eu preciso legar? Sentimentos, emoções, memórias. Amém? Sentimentos, emoções, memórias. Eu estou aqui contando um monte de coisa. Os pastores lá da IBN Sorriso, eles falam assim: Neto, a idade chegou para você e você virou um Forrest Gump, um contador de história. É verdade, virei um contador de história. E eu quero encerrar com essa. Sou nordestino e minha avó, Mariana, eu gosto de citar o nome dela. A quem honra, honra. Amém? Mulher de muita fé, muito temente a Deus, educou muito bem os filhos. Minha avó já faleceu, acho que há uns 15 anos, 20 anos. Mas um dia eu fui cortar o cabelo no bairro onde minha avó morava. E ela já tinha morrido há muitos anos. E eu cortando o cabelo, a moça perguntou assim: o senhor não é daqui, né? Eu falei: eu sou daqui, mas não moro aqui, eu moro no Mato Grosso. Ah, tá, mas o que o senhor está fazendo aqui? Eu estou na casa de minha mãe, Zilda. O senhor é filho da Zilda, filha da dona Mariana? Eu falei: sim. Gente, minha avó já tinha morrido há uma década. Ela falou assim: menino, sua avó é uma lenda. Já aí na hora, sua avó é uma lenda. E ela começou a contar. Tem algo curioso que acontece na rua em que minha avó morou por décadas. Todas as vezes que os caminhões de lixo passam ali recolhendo lixo, as pessoas saem das casas não só com o lixo, mas saem com dinheiro nas mãos. Uma nota de 20, de 50, de 10, o que tiver. Saem com um copo de suco, uma jarra de suco, um pedaço de bolo. E é assim desde que eu era molequinho. Eu ia para casa da minha avó pequenininho assim, ó. Eu lembro de minha avó dizendo assim: leva o lixo para fora. E eu saía pequenininho e eu tinha que levar uma nota para aquelas pessoas. Natal, quando chegava Natal, os caras passavam naquela rua, saíam cheios de presentes. A única rua da capital que tinha isso. Então os caras ficavam querendo que no dia da escala deles, passar lá. Seria eles, uma luta. Ela morreu há mais de 15 anos. Até hoje. E um dia desse eu estava de férias. E levei o lixo, entreguei uma nota de 20 reais. E aí uma mulher gritou. O caminhão já tinha passado, estava lá embaixo. Uma mulher lá em cima gritou. Falei: ei, você vai descer de carro? Falei: vou. Você pode levar o lixo para mim? Eu dei ré no carro. A mulher da outra casa. Dei ré no carro, peguei o lixo. E aí ela falou: calma, calma, calma. Ela jogou uma nota de 20 reais dentro do carro. Para mim. Para eu levar para os caras. Eu falei: gente, o legado fica de forma perpétua, amado. Um gesto seu, um carinho seu, memórias, sementes que você está comendo, colhendo dela, que você nem sabe quem plantou. Eu quero orar com você. Amém?
convido a fechar seus olhos nesse momento. E queria que você se perguntasse o que é que você está deixando enquanto caminha. Que tipo de semente você tem semeado enquanto caminha? Que você glorifique o Senhor na sua vida, meu irmão. Que você bendiga o Senhor e que o seu testemunho fique por legado perpétuo e que se constitua prazer para o coração de muita gente. Deus eterno, eu quero bendizer o teu nome, glorificar a ti, porque um dia o salmista disse isso por entender a importância do que o Senhor representava na vida dele. A tua caminhada com os discípulos, Senhor, deixou no coração deles marcas, deixou no coração deles sementes, Senhor, que produziram para outros. E eles também, enquanto caminharam, Senhor Jesus, foram deixando, foram distribuindo, Senhor. E nós queremos carregar essas marcas, as marcas do Evangelho, as marcas de Cristo Jesus. Queremos fazê-lo em casa, queremos fazê-lo no trabalho, na faculdade, no testemunho, entre os amigos. Quantos de nós, Senhor, vivem uma fé anônima dentro do ambiente acadêmico, que não se posiciona, que não lança semente, que não consegue abrir a boca, Senhor, para legar palavras? Quantos de nós, Senhor, tem tido no tempo tanto valor e importância que quer viver um consumidor pleno do seu tempo, gastando o seu tempo apenas consigo mesmo, para os seus próprios prazeres? Mas nós queremos legar tempo, queremos viver distribuindo o nosso tempo, já que ele é tão precioso, que eu possa dar aquilo que é valor realmente, e não migalhas, que ninguém mais dentro da minha casa seja mendigo, miserável do meu tempo. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Um dia o Senhor trouxe uma mensagem poderosa, e a tua mensagem do reino dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que esse reino do céu, que esse governo divino seja tão verdadeiro na nossa vida, que o nosso coração se arrependa plenamente, que o nosso coração sinta realmente a dor, Pai, por termos até aqui legado tão pouco, e que no tempo que nos resta, que o Senhor nos permita, Senhor, viver legando, para a glória e honra do teu santo nome, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus abençoe rica e poderosamente o seu coração. Porque posso crer no